E olha que interessante, né? Essa música do Samurai, do Djavan, essa aqui é uma música ao vivo dele. E olha que tem uma estrofe muito interessante. Eu quis lutar contra o poder do amor, caí nos pés do vencedor, para ser um serviçal de um samurai. Então nós começamos hoje essa nossa live, esse nosso encontro aqui semanal, né? E falando, evidentemente, pegando um gancho da música do Djavan, para explicar um pouquinho aqui com relação a esse início do samurai. E eu gosto sempre de colocar algumas imagens, e eu vou colocar agora uma imagem aqui para você que está nos acompanhando nesse momento. Eu vou tirar os comentários, desativar, depois eu volto com os comentários na sequência, ok? Então aí que vocês veem é uma foto dos samurais japoneses. Evidentemente foi lá que surgiu os samurais. E essa é uma espécie de, digamos assim, de militares que faziam digamos assim, a defesa de vários feudos da ilha do Japão. O Japão, então tinham várias fazendas, vários conglomerados de plantações de arroz e tudo mais, e tinham os seus soldados pessoais, esses senhores feudais. E eram leais a esses senhores feudais esse tipo de exército, digamos assim. Eu costumo dizer que eles são semelhantes aos SEALs, que é aquele braço da Marinha Americana. Hoje em dia, onde eles tinham treinamento, sabiam nadar, sabiam andar a cavalo, sabiam utilizar o arco e flecha, o bastão, tinham a prática da meditação, eram pessoas bem aguçadas do ponto de vista, inclusive espiritual, porque eles tinham que entender que a guerra era tudo ou nada, né? Então era um treinamento extremamente delicado. E eles tinham conhecimento da ciência, da matemática, ou seja, eram pessoas diferenciadas naquele momento, no século X, século VII, lá do Japão. E eles deixaram muito legado para os japoneses. E entre eles, para vocês terem uma ideia, a disciplina, o autocontrole, isso é muito enraizado hoje na cultura nipônica. E existe um grande conglomerado econômico, famosíssimo empresarial, que é o grupo Mitsubishi. O grupo Mitsubishi, por exemplo, ele foi fundado e os primórdios dessa grande empresa que dura aí há séculos foi de uma família de samurais. Então eles recebiam na época o seu salário, digamos assim, para defender os seus senhores e tudo mais, através de arroz ou até partes de terra de onde eles trabalhavam. Então era uma grande escola, as crianças desde o começo elas já iam para essas escolas de samurai e tinha todo um ritual para estar ali participando desse grande projeto de defesa dessas terras. Então, eles tinham uma outra característica que como se fosse um código de ética deles, né, que é conhecido como Bushido, que a gente já falou aqui da disciplina, do autocontrole, que é uma das formas que eles tinham de perseverar nessas suas táticas de ensinamentos e de aprendizados com os seus mestres e tudo mais, e que eles, então esse código, digamos assim, de ética deles, tinham 7 tópicos, e um dos tópicos era a coragem e a bravura heróica. Olha o que eu estou dizendo, coragem e bravura heróica. E hoje, diante dos nossos tempos modernos, o que a ciência nos mostra é que essa coragem e essa bravura dos samurais tem por trás um componente bioquímico muito forte, um componente hormonal muito forte e que faz com que as pessoas se encorajem e estejam a bravura diante daquilo que elas acreditam para performar melhor. E isso se dá o nome do hormônio testosterona. E é isso que nós iremos falar aqui um pouquinho na noite de hoje. Senhoras e senhores aqui presentes, estou animado para falar com vocês. Então nós vamos falar aqui hoje sobre a testosterona, que é um hormônio super interessante e eu coloquei logo de início que esse é um hormônio paradoxal. Por que ele é paradoxal? De um lado, aonde ele dá a força, a coragem e a ambição para os homens, aqui em especial, vamos começar falando dos homens, mas as mulheres também vão fazer parte disso aqui,
Por outro lado, é o outro oposto da testosterona, por isso que é esse paradoxo, é um hormônio que causa, por exemplo, câncer de próstata, doenças cardíacas, calvície e agressão social. Digamos assim, é simetricamente uma polaridade entre o seu benefício e, digamos assim, o seu malefício, as suas peculiaridades não positivistas no corpo humano. E o que tem isso a ver conosco? Tem muita coisa interessante e eu espero que você fique aqui até o fim para entender melhor o porquê que a testosterona é importante na vida tanto de homens quanto de mulheres. E observe que tanto homens quanto as mulheres possuem isso, eu já disse. E olha aqui que interessante, eu quero colocar aqui uma outra imagem para ficar bem didático, para a gente não esquecer. Olha as ações da testosterona no corpo humano, seja do homem e da mulher. Nós estamos dizendo aqui, os homens eles possuem essa testosterona de 10 a 20 vezes mais do que as mulheres, em termos na corrente sanguínea. Mas, seja no homem ou seja nas mulheres, a testosterona age a nível de ossos, age a nível muscular, age a nível sanguíneo, age a nível mental, aqui do ponto de vista da motivação, seja no homem, seja na mulher. E, em especial, a testosterona ela tem uma predominância no gênero masculino. E ele atua aqui nessa imagem que eu coloquei, mais na região genital masculina, evidentemente, porque é um hormônio mais masculino, é o que representa mais a masculinidade e dá uma certa identidade no homem, Então essa questão da testosterona. Então, só a título de curiosidade, observe que existe uma glândula que faz parte do aparato urinário e reprodutor masculino que chama próstata, que só os homens possuem essa próstata. E ela está intimamente relacionada com a testosterona, porque a testosterona ela pode ser o combustível, o causador do câncer de próstata nos homens. Então, às vezes, nós urologistas utilizamos umas modalidades de tratamento, de depressão desse hormônio, desse agente que é o combustível para o câncer de próstata. Nós bloqueamos a ação da testosterona, temos que esgotar a testosterona no intuito de minimizar a sua ação em termos de aumento das células cancerosas, suas multiplicações e a sua mobilidade para outros órgãos no corpo humano. Então, por isso que às vezes é necessário haver um bloqueio desse hormônio a nível sanguíneo masculino. Mas olha que coisa interessante, me fez rememorar um episódio que certa vez eu estava, durante a minha formação como médico urologista, nós tínhamos o nosso ambulatório de doenças oncológicas, em especial o câncer de próstata, às quintas-feiras, lá na Santa Casa, onde eu fiz a minha formação em Campinas. Então, e na quarta-feira era o ambulatório de cálculo renal, de pedra nos rins, pedra na bexiga, pedra no ureter, seja de homem ou de mulheres. E na quinta-feira, o nosso ambulatório de câncer de próstata, evidentemente nos homens. E olha que um dia, uma das nossas secretárias, lá, uma das colaboradoras nossa, lá do ambulatório da Santa Casa, durante a minha formação médica como urologista, então, ela disse, engraçado, doutor Mário? Esses pacientes de quinta-feira são tão mais tranquilos do que os pacientes de ontem. Os de ontem, que é os de cálculos, das litíases, são mais nervosos, são mais agressivos, são impacientes. E esses hoje são tão bacanas, são tão generosos, são tão mais compreensíveis. O senhor já percebeu isso? E eu fiquei com aquilo contido, não expliquei muitos detalhes para ela, mas o que se passa com esse tipo de paciente que estava em tratamento por câncer de próstata e tinha a sua depressão hormonal, no caso aqui, a testosterona? Já é sabido na ciência há mais de 80 anos, ainda em especial dentro da nossa atividade urológica, que a testosterona ela tem um papel relevante no câncer de próstata. Então, quando você faz a depressão da testosterona nesses homens que são portadores de câncer de próstata, eles têm várias manifestações físicas e de cunho psicoemocional.
Por exemplo, eles se sentem fadigados ou mais cansados, eles têm uma perda de energia, há uma perda muscular, pode ter uma perda da massa óssea, deixando os ossos um pouco mais frágeis e aí potencializando fratura, né? Eles podem perder a libido. E uma outra coisa, esses homens eles se tornam mais suaves, mais tranquilos, eles se tornam mais empáticos, e isto com a própria queda da testosterona. E ao ponto de ser taxados como tem um aspecto semelhante a um ursinho de pelúcia. E esse ursinho de pelúcia não é uma visão pejorativa com relação a esse momento que o homem está passando da vida dele. Se diz respeito à questão de ser mais carinhoso, de ser mais atencioso, de ser mais generoso. Então associou-se isso a esse, digamos assim, a esse brinquedo que todas as crianças, que até adultos também gostam. É esse tipo de conceito que se dá ao oposto que nós falamos do samurai, que precisa da coragem, da bravura, da testosterona extremamente elevada, comparado com o outro extremo, que é aqui a questão da docilidade, da empatia, da generosidade, da tranquilidade, com relação a esse hormônio. E esse hormônio, ele não age só a nível da próstata, a testosterona. Ele age de uma maneira em outros órgãos da nossa economia, que a gente fala, do nosso corpo humano, e fazendo com que a gente tenha umas performances diferentes do ponto de vista pessoal, do ponto de vista íntimo e do ponto de vista social, seja nos homens e seja nas mulheres. Olha que interessante que eu coloquei aqui também, o dado positivo com relação à testosterona nas nossas vidas, né? Deixa eu me ver aqui se eu consigo ver se eu tiro aqui desativar os comentários, só para que haja um entendimento melhor aqui, para que vocês me visualizem. Eu coloquei aqui os pontos positivos da testosterona. Então a testosterona está relacionada com a competitividade, com a memória, com a consciência espacial do ser humano, com a nossa reatividade enquanto ser humano, e aqui em especial, sim, com a sexualidade preponderantemente no gênero masculino. E observe que, olhando como uma visão agora antropológica dos processos químicos que essa testosterona nos faz e nos fez ao longo da nossa história do homem moderno, ela fez com que nós tivéssemos a capacidade de construir várias coisas nesse mundo que nós temos hoje, inclusive de sobrevivência a agressores que nós enfrentamos no cotidiano, e enfrentamos muito isso no passado da história da humanidade, nós como seres humanos. E a testosterona teve esse papel fundamental, tanto na figura masculina quanto na figura feminina. Então, essa é uma maneira positiva que nós temos de avaliar do ponto de vista antropológico. Então, sem a testosterona, nós não teríamos esse lugar tão emocionante que é viver o mundo moderno na atualidade. Porque conforme nós fomos evoluindo, nós fomos sendo mais aguçados a tomar atitudes, a tomar medidas. E esse papel, quem faz é a testosterona, tanto no indivíduo masculino quanto no indivíduo feminino. Portanto, já estou antecipando que esse sim é o hormônio relacionado com performance humana. Então, nada é aleatório do que nós estamos falando assim, porque esse é o hormônio da ação. Se nós somos pensamentos, emoções e comportamentos, ou ainda pensamentos, sentimentos e ações, está mais do que junto que essas ações, esses comportamentos, está intimamente relacionado com essa granulosidade, com esse papel fundamental da testosterona em nossa vida. Então, ele está relacionado com a nossa forma, não só com a massa magra, né, mas ele impede, por exemplo, que há depósitos de gorduras no nosso corpo, está relacionado com a nossa memória, com a maneiras como nós pensamos. Esse é o papel da testosterona, seja no homem ou seja na mulher, né? Então, ele previne, por exemplo, doenças como diabetes, doenças como a perda da massa óssea ou não. Então não há dúvida que a testosterona, ela é sim importante na vida, seja do homem e seja da mulher. E aqui agora um papel que eu gostaria de destacar, alguns papéis negativos da testosterona. Sim, como nós falamos, tudo tem uma polaridade, né? Tudo é um pêndulo, tem um lado que destoa para a positividade e outro para o lado da negatividade. E com a testosterona não é diferente,
Por isso que eu coloquei aqui o paradoxo da testosterona, seja do lado positivista da visão do samurai, seja aqui do urso de pelúcia, como já falamos agora, uma depressão a níveis subótimos, subnormais desses homens e também das mulheres, né? Então, uma testosterona muito alta pode estar relacionado com problemas de agressividade. Sim, a testosterona tem essa capacidade. E isso uns estudos já mostraram que quando fizeram uma administração extra de testosterona na musculatura de alguns homens, houve uma redução da sensibilidade desses homens ao sentimento, à emoção dos outros. Ou seja, isso que a gente chama de empatia. Houve uma diminuição da empatia dos homens. E eles tinham que tomar umas decisões. Levou ele a uma ambiguidade moral. Isso foi detectado nesse estudo. Olha que coisa interessante. E quando esse homem tinha que tomar medidas, decisões na hora desse estudo, inclusive decisões difíceis de eu devo ferir, eu devo agredir essa outra pessoa, esse experimento, eles constataram sim que essa pessoa era capaz de fazer isso durante esse experimento, levando essa dose de testosterona a níveis supranormais. Então, olha que interessante que eles concluíram também que homens que têm essa testosterona aumentada, quando tem um filho recém-nascido, de uma mulher que acabou de ter uma criança, por exemplo, um casal, e uma criança que tem um choro, há uma certa perda, uma redução da atenção do homem que tem esses níveis supranormais de testosterona. Olha que interessante. Então, há um pequeno lapso de atenção com esse homem de uma criança chorando. Não necessariamente ele está fazendo isso de maneira intencional. Pode estar relacionado com esses níveis supraótimos de testosterona. Portanto, tenha um pouco de paciência com os homens, as mulheres que estão aqui e têm os seus homens, ou que estão grávidas, ou que têm um filho, ou que rememoram tempos passados, quando tinham o seu filho recém-nascido, que às vezes o seu homem estava com os hormônios à flor da pele, ou além do limite basal, né? E outra coisa interessante é que esses homens também foram comprovados nesse estudo que eles passaram menos tempo, ou eles passam menos tempo com os seus filhos em brincadeiras, em atenções corriqueiras. Isso também foi detectado com esses homens que têm níveis hormonais supra-otimizados. E outra coisa super interessante que eu, por exemplo, não tinha esse conhecimento, que essas dosagens acima do normal, quando isso foi feito intencionalmente, há o maior índices de divórcios, conflitos conjugais, e esses homens têm mais problemas de interpessoalidade, seja com outros homens, ou até mesmo com as mulheres com os quais eles convivem, ou até mesmo com os filhos, com os familiares e pessoas de convivência do ciclo laborativo. Simples fato de ter a testosterona supraótima. Isso é um dado super interessante. Agora, eu gostaria de voltar aqui os comentários para saber como é que vocês estão, que andam aqui. Muito bem. Vocês estão escutando bem aqui? Tá só um sinal de ok. Eu acabei indo adiante e não perguntei se o áudio tá legal, se vocês estão escutando. Está valendo aqui a pena a gente estar aqui. Ótimo. Tá joia. Muito obrigado. Legal. Obrigado. Bacana. Entendi. Valeu. Perfeito. Ótimo. Então, olha que coisa super peculiar. Eu acho que isso aqui vai, assim, mexer com a cabeça de todos que estão aqui agora. E estamos chegando aqui no momento máximo para falar da testosterona, seja na atuação feminina ou seja na atuação masculina. Olha que interessante. Eu vou falar um conceito agora que, quiçá, nem profissionais da saúde têm esse conhecimento. Eu aprendi isso como urologista já formado, por incrível que pareça, porque não é um conceito tão muito remoto, é um conceito não tão antigo, mas já deve ter uns 10, 15 anos atrás. Olha que interessante. A testosterona fetal, olha que mágico. Em torno da 15ª semana gestacional, ou seja, no fim do primeiro trimestre da gestação, tanto nós, homens, quanto as mulheres que estamos dentro do nosso útero materno,
Há um desenvolvimento fetal normal, a testosterona lá dentro do útero das nossas mães, elas começam a elevar os seus níveis. Os níveis da testosterona começam a elevar. E olha que interessante, nesse mesmo momento em que a testosterona está aumentando, há, paralelamente a isso, um desenvolvimento cerebral concomitante. As células se multiplicando, os neurônios, conexões, sistema nervoso central sendo formado, sendo otimizado, massa cinzenta, massa branca, que são os nomes aqui do cérebro humano. Todas as fórmulas, os seus giros do sistema nervoso central aqui, do encéfalo sendo trabalhado e a testosterona subindo. Observe que uma tonelada de informações, de conexões sendo formadas e a testosterona subindo. E o que esses cientistas detectaram? Que ao mesmo tempo que essa testosterona está subindo, ela também tem a capacidade de agir no sistema nervoso central em formação, seja do homem ou seja da mulher. Olha que interessante. E aí foi estudado o seguinte, eles dosaram a testosterona no líquido aqui amniótico das mulheres quando estavam grávidas e também depois compararam esse recém-nascido que nasceu, o comportamento deles ao longo do tempo. Então eles estudaram esse recém-nascido, esse feto. Então dosaram o líquido amniótico, sabendo que eles tinham excesso de testosterona, digamos assim, além do normal, sendo atuado no sistema nervoso central. E olha o que foi interessante que eu gostaria de falar para vocês. Nessa exposição intrauterina, ao longo da vida, essa testosterona que fez ação no sistema nervoso central intraútero, ele pode ter uma repercussão ao longo da nossa vida. Olha que bacana isso. E aí, eu coloco aqui agora uma imagem para vocês nunca mais esquecerem. Olha que interessante. Isso aqui é um fenômeno que se chama proporção 2D para 4D. 2D é do segundo dígito, é do dedo indicador. E o 4D é o quarto dígito, ou o dedo anular, aqui o dedo do anel. Observe que coisa interessante, essa proporcionalidade 2D para 4D, se você pegar a sua mão direita e começar a observar, se a proporção que você tem do dedo 2D para 4D é a proporção da quantidade de testosterona a qual você foi exposto no período intrafetal, lá no seu desenvolvimento. E isso está relacionado ao quê? Observe aqui nessa foto que nós colocamos aqui, nesse diagrama, aqui, os homens, teoricamente, quando ele tem o quarto dígito maior do que o 2 dígitos, ele recebeu mais testosterona na região intrauterina. É uma maneira simples de olhar. Isso está provado cientificamente, não sou eu que estou inventando. As mulheres geralmente têm o segundo dedo maior ou igual do que o quarto dígito. Então elas receberam menos testosterona comparado com os homens a nível intrauterino. Mas isso não faz grande diferença, nós vamos falar aqui agora com relação às mulheres. Mas o que isso impacta a nível humano, a nível do nosso desenvolvimento? Está relacionado com o aspecto da personalidade, forma do corpo, habilidades manuais e percepção, inclusive, de dominância masculina. Isso porque, por incrível que pareça, olha que parece loucura isso, nós temos receptores desse hormônio, a gente fala receptor de andrógeno, nas terminações aqui dos dedos. Então, essa testosterona tem a capacidade de deixar esse dedo mais longo ou não. Então, se o dedo do homem, o dedo anular, ele é maior do que o dedo indicador, isso mostra que ele teve mais atuação da testosterona, ele recebeu mais ação da testosterona na região intrauterina. E isso fez com que vários estudos surgissem com relação à ciência do comportamento humano. E é o que nós estamos falando aqui ao longo dessa jornada das nossas lives aqui
desde quando nós começamos essa grande jornada e maratona aqui aos sábados. Então, um pesquisador, olha que sacada legal, um pesquisador chamado Coates, lá do Reino Unido, né, ele fez um estudo baseado nessa proporcionalidade de 2:4, né, com os homens que faziam os day trade. Day trade é aquela modalidade financeira que você utiliza para fazer como se fosse uma aposta na bolsa de valores. Então essas pessoas são chamadas de day traders. E o que eles observaram? Que essas pessoas que fazem inclusive esses manuseios desse sistema financeiro cotidiano, o dia da negociação é como se fosse um dia de aposta, um dia que não pode ter dúvidas. Você tem que ir lá e tomar ações, você tem que avançar, tomar decisões e não pode voltar para trás. E o que eles observaram? Que esses homens que tinham essa proporcionalidade de 2:4 muito maior, esses homens eles recebiam uma bonificação durante o ano 10 vezes mais quem não tinha essa proporção avantajada. Olha que interessante, mostrando aqui que essa testosterona, por causa dessa proporcionalidade, essa testosterona ou essa ação que faz com que ele tome nessas apostas ou nesse manuseio aqui do ponto de vista financeiro do day trade, atuou precocemente no cérebro humano, essa testosterona, muito mais do que a testosterona circulante em relação aos outros homens. Isso foi mostrado dosando a testosterona sanguínea de todos esses homens. Então, quando excluiu tudo isso, essa proporcionalidade foi o que falou mais alto nesse estudo aqui que nós estamos falando para vocês. Então, isso é uma coisa interessantíssima do ponto de vista da performance humana, inclusive, né? Eu queria aqui, se nesse momento, e as mulheres também têm o mesmo efeito da sensibilidade da testosterona com relação à sua atuação, com a sua a motivação, inclusive, quando ela tem essa proporcionalidade aqui, não tão avantajada com relação aos homens em nível de testosterona. Por quê? Porque ela não tem tanta testosterona com relação ao homem, né? Lembrando que os homens têm 10 a 20 vezes mais testosterona em relação às mulheres. Então isso não é um fator de diferença. A testosterona ela é importante, e isso serve também como um parâmetro para ver como que essas mulheres elas estão agindo no seu dia a dia. Inclusive isso é feito hoje para quando vai se contratar atletas ou você tem uma academia de grande expressividade, academia de tênis, academia de futebol, academia... Estou falando da parte dos atletas, de atletismo. Um exame muito simples, além de avaliar todo o perfil de notas escolares desse garoto, dessa garota, perfil antropométrico, regularidade de sono e etc., dietético, tudo, eles avaliam a mão. E quando eles avaliam a mão, no fundo eles estão querendo observar essa proporcionalidade do 2D para o 4D. Estudos, inclusive, com estudantes de faculdade de odontologia da Unicamp, tem vários trabalhos com relação a isso. Então nós não estamos descobrindo a roda. Então mostrando que isso sim é real e isso faz parte da performance humana. Isso é uma sacada extraordinária. Então, olha que interessante. Você pode ser, aqui uma maneira interessante, os estudos mostram que quando a gente aplica então uma testosterona, uma reposição em homens, que se faz mais reposição hormonal de testosterona em homens, mas as mulheres também fazem reposição com testosterona. Não é incomum isso. Precisa de critérios, etc. Isso aqui não é uma live para fazer terapia de reposição hormonal, mas é só dando curiosidade. Então, quando você faz uma análise de comportamento desses homens que fizeram a suplementação, digamos assim, com testosterona, você observa que essas pessoas elas podem responder diferentemente, porque isso está intimamente relacionado com a testosterona pré-natal que eles receberam. Toda essa explicação que nós colocamos aqui. Então,
precisa saber que existe esse espectro de atuação, de sensibilidade das testosterona que nós temos a nível sanguíneo. E às vezes a resposta não se diz respeito àquilo que nós estamos colocando como uma suplementação. Por quê? Porque a resposta está lá atrás, lá a nível fetal. E que pouca gente tem essa noção. Né? Então, quando nós temos o dedo anular mais longo, que é o quarto dedo, né, não é mais maleável a testosterona exógena. Então é importante ter esse conceito, né? Eu queria agora que vocês, quem está entendendo aqui, coloca aquele emoji assim, daquele puff, aquele emoji explodindo a cabecinha assim, nossa, que coisa maluca, nunca tinha ouvido falar isso. Se você está achando interessante, quanto mais emoji você for colocar, mais eu estou entendendo que isso está fazendo sentido para você, está sendo interessante. Você vai mergulhar mais aqui nesses conceitos, vai se interessar mais por que nós estamos falando aqui. Coloca aquele emoji se você achou. Se você não achou aquele emoji, coloca aquele sinalzinho de joinha. Quanto mais joinha você colocar... já estou vendo aí o Jardim. Acharam, que legal, fantástico, legal. Então, estou satisfeito porque eu estou entendendo que vocês aqui, além de estar entendendo, está com a cabeça aqui explodindo, que é um conceito super interessante. E olha que coisa bacana, isso também está relacionado com o câncer de próstata. Isso tem já estudos mostrando isso, que os homens que têm o dedo anular mais longo, eles têm uma propensão maior a ter câncer de próstata, por incrível que pareça. Pode não fazer sentido para alguns, mas isso já foi provado cientificamente. O que não se tem resposta ainda é se esse câncer de próstata ele é mais agressivo, se dá uma sobrevida maior ou não nos homens. Isso é um outro capítulo, mas os homens que têm esse dedo maior pode ser uma predisposição, não que ele vai ter categoricamente. Tudo nós estamos falando aqui de possibilidades, não é uma verdade absoluta. A ciência não é uma verdade absoluta, é a arte das verdades transitórias. Hoje nós estamos falando uma coisa, amanhã já pode não ser. Então é isso que é interessante. Então, fazendo um recap aqui, uma recapitulação, vamos lá. Então, se você foi exposto a níveis de testosterona altos lá na região intrauterina, provavelmente vai mostrar isso, que nós temos traços mais masculinos. E você corre mais riscos em decisões ao longo da sua vida. Não é que aquela pessoa afoita, aquela pessoa vai lá e toma decisão, ela é corajosa. E ainda mais, são pessoas que têm um certo grau de falta de empatia. Então essas pessoas que foram expostas a essa testosterona um pouco mais elevado na região intrauterina, ela tem traços mais masculinos, elas correm mais riscos nas suas decisões e têm um pouquinho a menos de empatia comparado com outras pessoas normais. Pessoal, isso aqui não é que é uma regra, é assim, no fechado e tudo mais. Cada um tem a sua essência. Isso são estudos que mostram isso. Então nós temos outros fatores que corroboram para a gente ser a nossa essência, a nossa personalidade, os nossos valores. A gente pode ter isso, mas isso às vezes é mais aguçado em um, mais aguçado que outro. Exatamente, é interessante, deixa a gente às vezes muito pirado. E olha que interessante que eu vou falar aqui agora, Mari, você que está nos acompanhando aqui. Olha que coisa interessante. Os níveis de testosterona quando homens e mulheres se apaixonam. Olha que coisa interessante, né? Apaixonar, libido e sexo são coisas diferentes. A libido e o sexo está sim influenciado pela testosterona. Agora, apaixonar é coisa totalmente diferente. Isso está relacionado com outro perfil de hormônio, que é o hormônio chamado ocitocina, que é o oposto da testosterona. Esse hormônio é também conhecido como o hormônio do amor, o hormônio da química do abraço. É aquele hormônio que quando a mãe está amamentando, para quem é mãe, para quem já teve a maternidade ou para quem já ouviu falar, é esse hormônio que faz a contração do útero na hora do trabalho de parto da mulher. É esse hormônio que quando a mulher está amamentando, ele é estimulado para fazer as contrações dos ductos aqui, que a gente chama dos ductos galactóferos, dos ductos mamários, para fazer a ejeção do leite para vir para a boca do recém-nascido, da criança. É essa ocitocina
que faz circular de uma maneira mais atuante nas mulheres, mas os homens também têm ocitocina, isso faz parte. Observe que quando há você dá uma ocitocina inclusive para os homens, existe tratamento com ocitocina para homens sim, e o homem ele torna mais afetuoso fisicamente, isso não vai interferir na sua performance do ponto de vista sexual, é coisa diferente. E quando tá assim um casal, um homem apaixonado, a testosterona ela diminui um pouco, mas a ocitocina vai a outros patamares bem elevados. Isso eu estou falando na parte tanto masculina quanto feminina. A mulher tem mais ocitocina do que o homem, mas o homem naqueles níveis basais que ele tinha sobe um pouquinho. Por quê? Porque há essa conexão, tudo a nível do sistema nervoso central, toda essa bioquímica é mexida, né? Então quando nós exercemos, para quem já é pai ou para quem vai ser pai, né, quando tem o exercício da paternidade e da maternidade, você trabalha com oxitocina a níveis elevados, a níveis altos. É outra coisa a testosterona não age aqui. E olha que interessante essa charge que eu coloquei aqui, proposital, para a gente não esquecer. Seja um peixezinho aqui masculino e uma peixezinha aqui feminina. E o peixezinho masculino fala, ó, isso é ocitocina? E a peixezinha aqui com um batozinho fala, não, isso é amor de fato, isso é um amor. Então é a ocitocina. Isso é que é interessante quando nós estamos diante dessa questão de performance humana para falar de testosterona e ocitocina. Quando nós estamos falando de performance humana, tanto homens quanto mulheres devem procurar manter os seus níveis de ocitocina elevados. Por quê? Porque isso gera sentimento de confiança, credibilidade, segurança e empatia. E eu preciso disso para ter os meus objetivos alcançados. Isso faz parte de quem quer sair da sua zona de conforto. Então a testosterona está relacionado com a minha ação, com o meu agir. Ao passo que a minha ocitocina me deixa confiante, seguro, para eu seguir adiante naquilo que eu tanto quero, naquilo que eu tanto almejo. E como que eu faço para ter a minha ocitocina aí a níveis otimizados? Existe uma coisa muito interessante. Existe o abraço, existe o dançar e existe o amar. E são as três formas que se tem para manter os níveis de ocitocina elevado. Suponhamos que tem mulheres que não tenham mais filho. Eu não vou ter esses níveis tão elevados, porque eu não estou amamentando, não tem contração uterina. Os homens não têm a gestação, evidentemente. Então como que eu mantenho isso? Dançando, abraçando ou amando. Eu sei que nós estamos num momento totalmente atípico que nós estamos vivendo hoje com essa reclusão, mas fica aqui esse conhecimento aqui colocado à baila para a gente rememorar isso quando nós tivermos aí a oportunidade de estar com quem a gente gosta. Agora, uma peculiaridade, o abraço não pode ser qualquer abraço. Esse abraço tem que ser no mínimo de 40 segundos. Isso está provado. Por que 40 segundos? Que é o tempo necessário para que haja toda uma cascata interna, para que essa ocitocina então seja aí produzida e lançada na corrente sanguínea e tendo assim a sua ação. Isso também com relação à dança, porque a dança comumente é mais do que 40 segundos, então não precisa nem dizer. E o amar é um exercício continuado, não é só de 40 segundos, evidentemente. Então, era isso com relação à parte do apaixonar. Mas a testosterona está relacionada também com agressividade. E aí eu coloquei esse diapositivo aí só para a gente não esquecer, e sim com a agressão social, inclusive. Né? Não estou falando aqui de agressão propriamente dita, mas é da reação, que isso faz parte da testosterona, ser o hormônio da ação, tanto nos homens quanto das mulheres. Mas aqui eu vou citar um exemplo de um trabalho, nós não estamos aqui no universo acadêmico, a gente tem que ser muito prático e objetivo naquilo que a gente está falando, porque tem muitas pessoas aqui que não convivem com o academicismo, então eu procuro trazer as coisas muito mais fáceis de entendimento, e eu vou citar uma fonte muito real, que foi um trabalho que foi feito com prisioneiros lá na Índia, homens que violentavam mulheres e também agrediam as mulheres, só homens que violentavam, usando um grupo controle. Então terão 3 braços.
E o que eles observaram nesses estudos aqui que eu estou dizendo para vocês? Nesse estudo em especial, eles observaram que esses homens mais agressivos, que violentavam e que também agrediam essas mulheres, estavam reclusos, eles estavam presos, esses homens, eles tinham uma repetição molecular de uma estrutura chamada CAG. Então, quanto mais curta, é só um dado curioso para vocês entenderem, que eu quero chegar na testosterona com relação à agressividade. Quando esse nome chamado CAG, que é uma estrutura molecular, é um nome molecular que a gente dá, quando ele era mais curto em relação a esses homens normais, que foi feito esse estudo molecular, né? Isso mostrava que o receptor da célula para a testosterona, ele age mais rápido. Então, por ele agir mais rápido, esses homens se tornam mais agressivos. É aí que vem essa peculiaridade de dizer que a testosterona, ela tem a capacidade de agir. Está intimamente relacionado com esse receptor lá na célula. Então, isso não quer dizer que o indivíduo que tem esse CAG muito curto, ele sempre vai ser agressivo, ou ele vai ser uma pessoa que violenta mulheres, que é agressivo, não é nada disso. Você ter isso, também já foi descoberto que você ter essa CAG muito curta, você pode tornar isso uma pessoa melhor na parte esportiva, por exemplo. Com esse receptor rápido, isso vai fazer com que você torne as suas ações de maneira mais altruísta. Você não tem medo, você toma decisões, você vai adiante. É a questão da ação do hormônio testosterona. Então você pode performar melhor na sua parte esportiva, saltar mais alto, saltar a distância melhor, fazer as suas habilidades manuais, seja uma pintura, seja uma pessoa que é um arquiteto, não importa, um professor, qualquer coisa disso. Então, essa questão da agressividade, eu comecei dando o exemplo da parte dos reclusos indianos, mas ele pode ser visto de uma outra forma do ponto de vista da performance humana. Então, isso é uma associação, não é uma causalidade com relação à agressão propriamente dita. Porque a gente tem que levar que essas outras pessoas aí, esses reclusos, tem a questão sociológica, a questão biológica deles, a questão psicoemocional, associado a esse detalhe que é a parte aí molecular desse receptor da testosterona que potencializa, ou foi uma associação deles terem também essa agressividade, digamos assim. Então, era isso que eu queria dizer com relação à agressividade da testosterona. E quando nós estamos falando ainda de testosterona, nós não podemos falar da parte psicoemocional, que é o motivo que nós estamos aqui nos encontrando aos sábados. Porque sábado é o dia do nosso encontro aqui de performance humana. Evidentemente, a gente não, tudo que nós estamos falando é esse hormônio está intimamente relacionado com isso. Porque a gente diz, não adianta a gente ter o conhecimento, eu tenho que estar meu alinhamento adequado, meu alinhamento espiritual, psicoemocional e físico. Se o meu físico está debilitado, eu tendo o conhecimento de que eu não estou performando bem, alguma coisa é com a minha máquina, com a minha carcaça aqui, com o meu corpo físico que não está funcionando. Às vezes pode ser um desequilíbrio hormonal, por exemplo. Então, quando eu ajusto isso, eu vou potencializar mais. Não estou querendo aqui incentivando a questão do uso hormonal, não é nada disso. Estou falando que o pilar saúde faz parte da alta performance humana, conforme a espiritualidade, a servitude, o intelectual, o espiritual, o financeiro e a saúde. São 11 pilares que a gente sabe muito bem disso, para todos que nos acompanham aqui. E quando nós falamos de saúde, o que é de saúde? O peso, o meu check-up, se eu estou na hora de fazer o meu check-up hormonal, o seu médico vai fazer essa dosagem, vai ter critérios mais pormenorizados para ver se precisa de fazer reposição ou não. Porque às vezes a gente quer que uma pessoa performa bem, mas ela não está saindo do lugar. Às vezes o problema é de cunho aqui fisiológico, de cunho biológico. As células, o organismo está em estresse, não está trabalhando adequadamente. Então precisa de um ajuste. Então, se eu tenho esse pilar muito bem trabalhado, eu vou saber se o meu check-up está ok, os meus índices glicêmicos de colesterol, triglicéridos, hormônio e assim sucessivamente. Então, quando nós falamos aqui da parte psicoemocional, a gente sabe que essa testosterona, ela diminui a ansiedade, diminui a depressão, otimiza a memória, inclusive, né? Isso é extraordinário. E tem casos selecionados de indivíduos
que só eles estavam tomando, por exemplo, drogas, medicações antidepressivas de grandes montas, do ponto de vista de posologia, né? E você dosando o hormônio, você via que tinha um desbalanço hormonal. Conforme você faz uma reposição hormonal, você faz todo um desmame dessa bateria de medicações que estava sendo prescrita para esse homem, por exemplo, e ele otimiza o seu nível hormonal, melhora o seu quadro psicoemocional, performance humana, astral, inclusive, saindo da depressão, por um simples fato de ajuste de perfil hormonal. Olha que interessante isso, mostrando a relevância da testosterona na nossa vida, seja de homens, seja de mulheres, né? Melhora a questão cognitiva, como nós falamos aqui, de memória. Estudos com orientação espacial hoje em dia, com videogames que se testa esses homens mais de idade, inclusive mulheres, para fazer certas colocações de games, um em cima do outro, ou mesmo de joguinhos de destreza manual. Quando as pessoas que não fazem esse tipo de reposição, comparado com os que repõem, você sente uma certa, você observa isso provado, uma certa melhoria na habilidade manual, na questão de memória, na questão de cálculos matemáticos e assim sucessivamente. Eu queria fazer dois comentários aqui, muito breve, com relação a essa parte psicoemocional, em especial nas mulheres. Olha que interessante, eu separei aqui duas citações também de um trabalhozinho muito interessante que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês que estão nos acompanhando aqui agora. Eu vou sair dessa tela só para mostrar que nós estamos aqui falando da parte psicoemocional. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vou desativar os comentários. Deixa eu tirar aqui Deixa-me ver aqui. Pronto. Eu vou ativar os comentários e vou... Ótimo, ótimo. Espero que vocês todos estejam aqui comigo. Muito bem, legal, legal, bacana. Muito bem, vamos lá. Então eu quero falar um pouquinho dessa parte psicoemocional na parte das mulheres. Então, um trabalho muito interessante que mostrou o seguinte, com relação às mulheres. As mulheres que tiveram, esse estudo que foi feito, que tinham os níveis incomumente elevados da testosterona, né, num determinado momento delas, que é para passando na fase do climatério, para entrar na menopausa propriamente dita, nessa transição, as mulheres que tinham a testosterona alta, elas tinham, esse estudo mostrando, tinham uma chance maior de ter traços depressivos quando fizeram um teste de triagem. Eu vou repetir, mulheres que estão no período da pré-menopausa, nessa transição para entrar para a menopausa, que tinham testosterona elevada, né? E elas fizeram uma avaliação de teste de depressão, elas tinham índices muito maiores comparado com mulheres que tinham a sua testosterona normal. Então, às vezes, um pequeno ajuste de desbalanço psicoemocional, ele pode ser otimizado, né, nas mulheres que não estão performando bem ou estão com esses pensamentos depressivos ou até com atitudes depressivas. Procure um profissional adequado. O endocrinologista, começa às vezes com o ginecologista das mulheres propriamente dito, para fazer esse ajuste. Isso é sensacional. Você melhora toda a performance, não só de relacionamento, como performance no dia a dia. Nós estamos falando de performance humana. A performance humana compreende-se homens e mulheres, evidentemente, né? Nem um nem outro isoladamente, são todos nós juntos. E outra coisa interessante, as mulheres, agora uma outra vertente de comentário é com relação à anorexia nervosa, que é aquele desbalanço psicoemocional extremo de algumas mulheres que não se alimentam, ficam em inanição, de uma coisa muito grave do ponto de vista psicoemocional. Então, olha que interessante, a dosagem da testosterona associado ao tempo que essas mulheres não ficam menstruando, que a gente chama de amenorreia, que elas não menstruam, e a inteligência
inteligência emocional, tudo isso feito do ponto de vista laboratorial, do ponto de vista de questionários, para saber a sua inteligência emocional. Esses 3 fatores, testosterona dosada, a duração do tempo que ela não menstrua e a inteligência emocional, ele é um marcador de funcionamento cognitivo nessas mulheres. Que essa cognição dessas mulheres que estão com anorexia está prejudicada pelo simples fato de você dosar a testosterona. Olha que interessante. Então você tem como saber um parâmetro dessas mulheres fazendo uma dosagem, dessas mulheres anoréxicas, eu estou dizendo. Não estou falando que isso vai resolver com a reposição, mas a testosterona é um marcador para você saber se essas mulheres, por exemplo, estão até entendendo um tratamento que elas vão fazer, ou que elas estão sendo submetidas. Essa cognição, que é esse conhecimento, essa questão da inteligência, o que está por trás, é isso que a gente chama de cognição. Isso às vezes é até rebaixado nessas mulheres. E a testosterona é um fator que está abaixo, é um marcador para o entendimento melhor nessas mulheres. Coloque aí para mim o cérebro explodindo aí para quem acompanhou até agora, que está com a cabeça fervendo. O que é isso? Eu nunca vi falar. Dedo da mão, quarto dedo, proporção 2:4. Que coisa louca. Testosterona em mulher. Eu não sabia que tinha testosterona em mulher. E performance humana. Isso, muito legal, fantástico, bacana, legal, que coisa interessante. Isso mostra que realmente bacana, tá valendo a pena. Saiba que é um grande prazer estar aqui com você, falando sempre temas inovadores, temas cativantes, temas para sair da zona de conforto mesmo, para chacoalhejar a gente, para chegar a um outro patamar. Então, se a gente fosse fazer um briefing, um resumê de tudo que nós falamos aqui nesse quase 1 hora já de bate-papo, olha que legal, passou rápido aqui para mim, eu espero que para você também. A testosterona, portanto, faz com que eu haja, faz a gente agir, ao passo que a ocitocina me deixa confiante, seguro para fazer aquilo que eu quero. Então tem que haver essa harmonia, testosterona e ocitocina. Aquele bate-papo, aquele conceito de que testosterona só é masculina, não é verdade, nós falamos aqui. E que a ocitocina só é feminina, não é verdade. Então sempre tem que haver o equilíbrio nos 2 gêneros, seja no gênero masculino, seja no gênero feminino. Para quê? Para que eu tenha uma performance melhor. É isso que nós estamos querendo e é para isso que nós estamos aqui. Que legal, ufa, que bacana, legal, fantástico, fiquei entusiasmado hoje aqui, eu preparei isso com todo amor e carinho, quero agradecer você que ficou até agora aqui conosco, nesse chat, nessa live, falando do paradoxo da testosterona, falamos do samurai, falamos do dedo, falamos do urso de pelúcia, falamos de homem, falamos de performance humana, relacionamento, ocitocina, abraço, fiz tudo um briefing aqui de tudo que nós falamos, eu espero que tenha valido a pena. Compartilhe aqui com outras pessoas que você de repente não teve a oportunidade de convidar, ou que você gostaria, se isso valeu a pena, de repente também vale a pena, faz sentido para uma outra pessoa. Convide essa outra pessoa para estar conosco aqui no próximo sábado com um tema sempre voltado com a performance humana. Nós deixo aqui o meu convite também para você que ainda não está no nosso grupo de Telegram. Entra lá no nosso grupo de Telegram, tá aqui na nossa bio, aqui no Instagram. É só você dar um clique ali naquele link, você vai cair direto no nosso grupo lá do Telegram, onde só tem temas exclusivos, temas que a gente não fala aqui nas nossas lives, para você que está participando lá conosco. Vai ser um prazer e um privilégio encontrar você por lá, ok? Sensacional, eu fico por aqui. Compartilhe esse conhecimento, isso vai solidificar esse conhecimento para você, vai fazer com que você busque mais informações ainda, mergulhe nessa temática, vai atrás, vai começar agora a medir o seu dedo aí, vai ser super engraçado. Eu tenho certeza que muita gente está olhando o seu dedo da mão direita, vendo o seu indicador e o seu dedo do anel aí, o anular, fazendo já proporcionalidade. Procure, vai atrás, é para isso mesmo que a gente está aqui. Interaja comigo, vai ser um prazer poder esclarecer alguma dúvida, algum questionamento que venha a surgir. Eu fico por aqui, um grande abraço, sucesso para todos vocês, grandes coisas estão por vir. Felicidades, tchau!